25 de Mateus e o versículo de número 14. Vamos ler todo esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos ler então. Porque isto é também como um homem, O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse o Senhor: Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter-me dado o dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que se tem, se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar nesse momento, meus amados. Soberano Deus, Pai eterno, nós colocamos, Senhor Jesus, desta palavra, Senhor, neste momento nos colocamos na Tua presença, Pai. Ao ler, Senhor, esta palavra, Senhor, entra em nós o temor, mas também pela Tua misericórdia, Senhor, estende sobre nós, Senhor, um manto de misericórdia. E vem, Senhor, nesta noite, Senhor, usar-me como um servo, como canal, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que cada um que ouça esta palavra, Senhor, venha nesta noite ser abençoado, Senhor, venha ser alcançado pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Podeis tomar assento glorificando o santo nome do Senhor. Meus amados, estamos diante de uma palavra nos momentos finais, de Jesus Cristo, onde Ele está ali com os seus discípulos, e Ele está no Monte das Oliveiras, e desse Monte das Oliveiras está trazendo os seus últimos sermões, porque dali 2 dias Ele iria ser entregue, seria a Páscoa,
e então ele estava ali pregando o seu último sermão diante do povo de Israel, daqueles que o seguiam, de frente ao templo do templo de Herodes, e então estava ali ao monte virado e pregando aquela multidão, né, ser concernente ao seu último sermão. E aí uns perguntaram para Jesus: Senhor, como é que vai ser a tua vinda? Como é que vai ser a tua volta? Né? Como há de suceder? Aí Jesus começou a falar das parábolas, ele começou a ensinar sobre as parábolas das 10 virgens, e depois ele parou nesta parábola dos 10 talentos, dos 10 talentos que foram ali divididos. Então, meus amados, que eu trago nesta mensagem, nesta noite, da parte de Deus, aquilo que o Senhor entregou para mim, no meu coração, nesta madrugada, não é algo que a gente buscou, mas é algo que o Senhor nos entregou. Eu tenho certeza que hoje essa palavra vai fazer um diferencial na minha e na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai aqui desenterrar talentos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que talentos que estão ali enterrados nesta noite vão começar a servir para trazer riqueza para o reino de Deus. Deus nesta noite nos está falando sobre esta história de Jesus Cristo, nos seus últimos momentos, onde Ele se expressa àqueles que estavam ali duvidosos do que seria o partir de Jesus Cristo deste mundo. Então Jesus Cristo fala da sua volta. E quando nós olhamos para o cálice do Senhor nesta noite, olhamos para a Santa Ceia, Ele diz: nesta noite eu reparto convosco o pão e o cálice. Ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então há um processo, então, meus amados, de uma espera, de uma busca incessante que nós temos que guardar todo mês. Nós nos reunimos esperando a volta do Senhor Jesus, porque Ele virá sobre as nuvens. O Senhor Jesus deu a sua promessa que Ele ainda iria voltar, e Ele não tardará. E então ficou esta promessa aos seus servos, de que estavam ali nos servindo ao Senhor. Então o Senhor tem para nós que Ele nos chama, assim como Ele chamou os seus discípulos, assim como Ele disse àqueles homens e mulheres, milhares de mulheres e homens que estavam ali ouvindo no Monte das Oliveiras. Ele disse que um dia um Senhor, dono de terras, Ele chamou os seus servos. Ele não incumbiu a outras pessoas, mas Ele chamou a quem Ele confiava, a quem Ele amava. Ele chamou eles para perto e disse: olha, você tem maior capacidade, eu te dei mais capacidade, então sobre você está ali 10 talentos. E sobre o outro servo, então, Ele deu 2 talentos. E o outro Ele chamou e deu 1 talento. O que eu acho extraordinário nesta palavra, meus amados, foi que naquele momento, aquele homem que tinha recebido 1 só talento, ele olhou para a visão ocular dele, a visão que ele tinha do seu patrão, do seu dono, do dono daquela terra. Ele tinha uma visão daquele homem era duro. Ele ceifava onde não plantava, ele amontoava onde não espalhava. Ele tinha uma visão que, assim nós vemos neste homem que era o servo, o dono daquela terra, nós temos a visão de que ele é Jesus Cristo, de que ele é Deus, que é dono da seara, que é dono do mundo, é dono da obra do Senhor. Ele está ali naquele momento dando para que nós venhamos angariar para o reino de Deus riquezas com os nossos dons, com os nossos talentos. Mas Ele dá para aqueles homens ali, Ele distribui a eles talentos. Irmão, 1 talento naquele tempo custava cerca de 6.000 denários. 6.000 denários, sendo que 1 denário é o trabalho de um dia. Imagine o Senhor nos dando ali 20 anos de trabalho. 20 anos, meu amado, de serviço não era uma quantia qualquer, não era uma oferta qualquer. Imagine você hoje recebendo do teu patrão, sendo que 20
20 anos você não precisa mais trabalhar, você tem aquele dinheiro, aquela promoção, aquele dinheiro nas suas mãos. Ao mais que menos recebeu, foi lhe dado cerca de 20 anos de salário. Aquilo que Deus nos deu, Deus não dá migalha para ninguém, Deus não dá qualquer coisa para ninguém. Deus não é um Deus miserável, mas Ele deu-nos a sua graça, a sua misericórdia, deu-nos abundância, deu vida, deu ar, deu oxigênio, deu bênção sem fim. Ele nos deu, nos encheu de dons e nos colocou diante da sua presença. Aquele homem recebeu o que ninguém naquele tempo recebia, um salário como aquele. O menor deles, por cerca de 20 anos, estava estabelecido. Mas ele teve uma visão do seu Senhor. E na visão dele, ele olhava para o seu Senhor e colocou obstáculos, colocou empecilhos. E ali na visão dele, olha, esse patrão é muito ruim. Ele vai chegar aqui depois e vai recolher de mim esse dinheiro e vai faltar de mim. Então eu vou enterrar esse dinheiro, eu vou enterrar esse talento, vou deixar ali tapado, porque quando ele voltar eu devolvo exatamente aquilo que ele me deu. Meu Deus, eu gosto muito de reportagens, eu gosto muito de ver reportagens do Discovery. Muitas vezes eu gosto de ver. Eu vi uma história uma vez de um homem que estava ali, o seu filho, o seu neto. Ele foi numa loja de penhor, ele foi ali entregar um quadro, e aquele quadro ele iria jogar fora, e o seu amigo disse assim: não, dá uma olhada, vê com um especialista, de repente tem algum valor. Mas o meu avô, se tivesse algum valor, meu avô sempre viveu na miséria, viveu na pobreza, não tinha nada, e tinha este quadro, me deixou de herança, estava lá no sótão guardado da casa. Ele foi lá olhar, examinar e chamar, eles não acreditavam. Aquele apenas um quadro de Van Gogh valia 40 milhões de dólares. Nas mãos daquele homem ele começou a estremecer. Eu nunca vi uma história igual essa. Todo esse tempo ele viveu na sua vida trabalhando miseravelmente, e ele tinha 40 milhões guardados no seu sótão. Ora vai, te cantora baixo. O te faz torabai, te cantora baixa. Deus nesta noite nos chama. Deus nesta noite nos envolve com seu amor, com sua graça e misericórdia. Meus amados, quando Deus fala nesta noite conosco, quando Ele diz e chama aquele santo, Ele tem uma visão de Deus, que Deus era um Deus duro, um Deus severo. Muitos têm essa condição e começam muitas vezes na sua vida a lançar empecilhos para trabalhar no reino, para devolver aquilo que é do mestre. Nós estamos no culto de Santa Ceia. A volta do Senhor está por perto. Logo a trombeta vai soar. Aleluia. Ora vai te cantorabachai. Quando Jesus disse para aquele homem, o primeiro: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas do muito eu te colocarei adentro para gozo. Há uma recompensa. Meus amados, a recompensa maior da nossa vida, do nosso chamado que Deus tem para com a nossa vida, não é quando eu faço simplesmente, eu vou ali, construo uma igreja, faço alguma coisa, pensando que eu vou ter uma pedrinha lá no céu, na minha coroa, mas com pedrinha na coroa não muda nada na minha vida, não quer dizer nada. Quando eu estarei com Ele lá, mas simplesmente só de estar com Ele já fará toda a diferença na minha vida. Nós recebemos a salvação para que nós venhamos viver eternamente com o nosso Deus, para que nós venhamos viver eternamente em um gozo eterno de delícias, de deleites, na beleza da sua santidade, daquele que nos chamou pelo seu decreto, aquele que deu o seu próprio Filho, não poupou
Aleluia. Mas muitas vezes nós estamos vivendo sobre a face da terra. Eu já pensei muitas vezes de como ganhar dinheiro, de como ter uma vida bem estruturada. Muitas vezes eu perdi o sono, mas eu vejo na minha vida e eu vejo na vida de quantos milhões de dólares há na conta ali dos grandes milionários. Só que aquilo que eu tenho, eles não têm. Eu não tenho, eles não têm um bom descanso, eles não têm gozo, porque quando eles tiram a sepultura, eles não levam mais nada. E eles vão ter que prestar conta daquilo que eles fizeram e daqueles que eles não fizeram. Aleluia. Não se trata de dinheiro. Aquilo que eu estou lendo aqui no texto se trata de bênçãos espirituais. Se trata de salvação de almas. Se trata de consolo. Se trata de esperança. Se trata de oração. Se trata de busca pela presença do Senhor, de evangelismo. Tudo que nós nos voluntariamos para fazer para o reino, ali nós estamos depositando, ali nós estamos trabalhando, por causa que temos uma visão naquele que nos chamou. Aquele homem tinha uma visão, e é sobre isso que eu quero pregar esta palavra nesta noite. É este entendimento que eu olhei de madrugada e eu me debrucei e chorei. Eu pedi, Deus, eu preciso de um revestimento. Eu preciso fazer mais para o teu reino, porque estou fazendo ainda pouco. Eu tive uma visão nesta noite, de madrugada, orando, vendo a minha esposa dobrando o joelho ali do lado da cama comigo e começando a interceder por esta igreja, pelo nosso ministério, por aquilo que Deus ainda há de fazer nas nossas vidas. E nós não podemos ficar de braços cruzados, querendo que Deus venha abençoar a nossa vida, sendo que Deus nos deu talento, nos deu unção, nos deu graça, e nós não nos dispusemos a fazer nada para o reino. Nós guardamos porque temos uma visão de Jesus Cristo totalmente diferente daquilo que Ele nos chamou para nós termos. Quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha vida, meu amado, quando eu olho para Jesus, eu tenho um olhar diferente. Não é de um Deus duro, não é um Deus que chicoteia, um Deus mau, um Deus que ali cobra, que manda por lago de fogo, que é isso, que é ruim, que é negativo, que é isso. Não, eu tenho uma perspectiva diferente de Jesus Cristo, do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me chamou. Quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu vejo duas mãos ensanguentadas, aí eu começo a ter uma percepção daquele que me chamou. O seu amor foi tão terno, tão grande, que Deus deu o seu próprio Filho para que ele morresse em prol da humanidade, em prol de mim. Nos deu ali um talento para que nós viéssemos angariar o reino dele, para que nós viéssemos ali trabalhar para o reino. Muitos estão com a visão tampada, muitos estão ali cegos. Será que hoje você pode dizer: Senhor, descortina os meus olhos? Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Ele foi subindo ao matadouro, como ovelha muda, descalço, o seu corpo todo ensanguentado, as marcas das suas costas estavam expostas. A Bíblia diz em Salmo 21 que dava para contar as suas costelas, o seu rosto todo desfigurado. Ele carregando uma cruz, ele caiu ao chão, as pedras cravaram nos seus joelhos, ele não conseguia mais levantar, a cruz era pesada demais. Ele estava bebendo o cálice que era para mim e para você beber, o cálice que era para mim e para você beber, o cálice que era para nós bebermos, ele tomou sobre ele. Eu começo a olhar para esse cenário, e olhando aquele homem subindo, um Deus que deixou da sua glória,
deixou da sua majestade, desceu e habitou entre os homens aqui, e ele desceu e se humilhou até a estatura de servo, o mais maldito e miserável entre os homens, onde foi crucificado na cruz do Calvário. Ele abriu os braços, os cravos furaram as suas mãos. E muitos estão entregando os seus talentos que ele te deu, a graça que ele te deu, estão afundando dentro, debaixo da terra, por causa de comodismo, por causa de propriedade, por causa disso, por causa daquilo. Então nós começamos ali com uma pá. Não, primeiro eu, primeiro a minha casa, primeiro o meu orgulho, e vamos depositando, e ali vamos colocando, e vamos tampando, e vamos dizendo, o dia que ele voltar, se ele quiser me salvar pela graça, ele que me salve, está tudo certo, o importante é cuidar dos meus, e o resto que não estou nem aí. Deus não te chamou para isto. A visão que Deus mostrou para nós é aquela que reflete lá na cruz do Calvário, onde reflete o amor, a misericórdia dele, que foi tão grande, tão abundante sobre as nossas vidas. Aqueles que estavam ali dando pelos 10 e 5 talentos, eles tinham essa visão, mas tem muitos que estão entre nós que têm a mesma visão pequena, não conseguem enxergar aquilo que representa aquele que nos deu talento. Ah, pastor, mas se eu não fazer nada, ficar no banco como espectador, não fazer nada do teu reino, eu gosto de ficar no meu canto. Você pode ficar no teu canto. Isso vai refletir na minha salvação? Olha, não vai refletir na tua salvação, porque você já não é nem salvo. Porque aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele reflete aquilo que foi chamado para fazer. Como nós temos a certeza da salvação em nós, nós temos a visão de que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, aí sim nós temos uma total compreensão e visão daquilo que nós somos chamados. Nós não medimos se tem que andar 3 milhas, se tem que passar sol e chuva, se tem que vir dia de chuva para a igreja, se tem que vir dia de consagração. Nós estamos ali por prol do reino. Ali não estamos angariando. Eu não quero tão pesado assim também para os irmãos. Meus amados, tudo que te vier à mão, faça. Tudo que vier à tua mão, estenda. Ajude. Mantenha a obra. Ore, consagre, busque a Deus. Volte a queimar novamente. Volte a se acender novamente. Volte a ser cheio do Espírito Santo. Volte a falar em línguas, saltar na presença do Espírito. Volte a amar o seu irmão. Volte. Desenterra o talento que está lá guardado. Hoje mesmo diga: Senhor, eis-me aqui. Porque Ele vai cobrar das nossas mãos. E quem não tiver esse compromisso com Ele, Ele tira e dá alguém que quer fazer. Meu Deus. Eu queria uma palavra simples hoje, convidativa, emocionante, mas não é essa que o Espírito Santo me chamou. Ele está falando essa palavra para os seus servos no último momento a quem Ele mais amava. Ele disse: o Filho do Homem, por amor de vós, vai padecer na mão dos homens e será crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará e Ele vos deixará. Ele vos dará, aleluia, a manifestação da graça e do amor de Deus através do seu sangue. Eu não sirvo a Jesus por causa de que eu sou talentoso, não, porque eu quero mostrar que eu tenho talento, não. Eu sirvo a Jesus e quero fazer por causa do seu sangue, porque um talento que eu tenho é manifestar o sangue dele, a palavra dele. Eu não corro atrás de profecia, não corro atrás de avivamento. Avivamento se tem onde eu estou, aonde eu coloco os meus pés. Ali é o Espírito de Deus me acompanhando, me avivando, me enchendo.
muitos que buscam palavras de avivamentos na sua vida, é porque estão ali com seus talentos enterrados. Porque se você tivesse com o seu talento ali fazendo algo para Deus, eu tenho certeza que do céu viria a recompensa, que do céu o Espírito desceria, que o poder, a graça de Deus se manifesta onde quer que você esteja, conforme esteja pastor Jonas, conforme não esteja, se tem aqui grandes pregadores ou não esteja, aonde a igreja está neste dia. Qual é a tua visão do reino de Deus? Ele vai chegar aqui e você vai deixar teu talento enterrado. Ele vai chegar aqui e você vai dizer: olha, eu não fiz nada, mas está aqui, eu somente te busquei, te adorei, servi, está tudo bem. Irmão, quando você for fazer para Jesus, no pouquinho, no pintar da igreja, ali, Senhor, tu me deste, Senhor, salvação, eu vou pintar bem essa igreja, eu vou lixar aqui, vou deixar tudo certinho. Tem irmão lá, está passando necessidade, eu vou lá, Senhor, eu vou lá. Eu vou lá, vou estender a mão sobre ele, vou orar por ele. Porque aquilo que Deus me deu talento. Para alguns, Deus deu mais talento. Como eu queria ter o talento do meu pai, mas ainda não alcancei, não tenho capacidade ainda. Mas naquilo que Deus me deu, eu me esforço, eu me distribuo muitas vezes. Eu quero muito mais fazer para o reino de Deus, porque eu tenho a visão daquele que me chamou. Deus amado, aleluia, vai chegando lá abaixo. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Nesta hora, aleluia, muitas vezes nós vamos então ter uma visão como daquele jovem que chegou diante daquele homem lá para entregar aquele quadro que valia milhões. Vai chegar uma hora que a gente vai dizer: olha, eu tinha milhões, eu tinha tanto talento de Deus na minha vida e eu não usei, eu não usufruí disso. Aleluia. Vai chegar o tempo que a hora, o relógio, eu não administrei o meu tempo, eu não administrei a oração, eu não administrei o jejum, eu não administrei evangelismo, não administrei louvor, eu não administrei amizade, eu não administrei compromisso com a palavra de Deus, eu não administrei obediência à igreja, ao pastor, eu não administrei o meu dinheiro para ajudar na obra do Senhor, eu não fiz nada disso, eu fui ocioso, guardei meu talento dentro de mim. Vai chegar um tempo que a cobrança vai vir. Nesse dia eu quero te dizer, eu quero te livrar, igreja, que esse dia está próximo, esse dia de ranger de dentes, esse dia é dia que muitos vão se jogar ao chão, vão buscar os montes, tentarão fugir e não se achará lugar para eles. Mas aquele rosto cansado na cruz do Calvário me fez, me deu uma nova chance, me chamou para o seu reino, me deu todo cuidado, me encheu de talentos, mas eu não sei falar. Irmão, se você tem a presença de Deus na tua vida, se você quer ser salvo, se você quer salvar só a sua casa, não adianta. Você tem que salvar a tua casa e a dos outros. Porque viver só para si não foi esse aquilo que Jesus transmitiu no Calvário. Porque Ele nos deu uma missão. Ele foi servo de todos e morreu por todos. Mas eu não sei. Olha, Paulo lá na prisão, escrevendo a carta aos Filipenses, ele disse: do Senhor é tanto querer como efetuar. A obra é dele. Se você não tem capacidade, pede para ele.
você não tem ainda talento, chama Ele, porque Ele tem para te dar. Se é para multiplicar na tua vida talentos e dons, Deus nesta noite derrama a sua maravilhosa graça, e a visão de Jesus Cristo hoje se manifesta em amor sobre a tua vida. E aí então cai diante dos teus olhos a máscara, a escama do preconceito, da avareza, da indecência, e nós nos colocamos diante dele para servi-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Cada louvor hoje que foi entoado a ele foi entoado hoje com a alma. O Espírito de Deus desceu aqui neste lugar. Cada obra que os irmãos têm feito, essa igreja eu saio de cabeça erguida, porque é uma igreja que está de pé, é uma igreja que está erguida, é uma igreja que está alicerçada na palavra. E eu tenho certeza, se mantenha firme e fiel, igreja. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar em lugares grandes. Deus tem promessas grandes sobre a tua vida. Seja fiel ao Senhor, seja fiel naquilo que Deus propositou sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você venha aqui à frente e feche os olhos e diga: Senhor, neste dia eu quero mudar a minha visão, Senhor, que eu tenho de Ti. Eu coloquei tantos defeitos, Senhor, em Ti, Senhor, que a Tua igreja lá não é o que cabe no meu pensamento, na minha visão. O que falaram de mim não coube nos meus sentimentos. As palavras contrárias que vieram contra a minha vida não me possibilitou ter a visão de que eu gostaria de ter de Ti. Mas nesta noite eu, pelo Teu Espírito hoje, que abriu os meus olhos para a Tua graça, para a Tua beleza, eu quero adentrar na Tua presença hoje. Dá-me dons, dá-me talentos, usa-me na Tua mão. Eu quero ser um salvo de valor, eu quero ser bom e fiel para a Tua obra. Eu quero testemunhar. Quem vem aqui à frente tem essa coragem de dizer: Senhor, eu quero ter uma visão diferente do Teu reino. Eu quero mais compromisso contigo. Tu não és um Deus duro, não, porque senão Tu não darias o Teu Filho para ser ali morto naquela cruz do Calvário por causa de mim. Ele bebeu todo o cálice que era meu. Suou lágrimas de sangue, aleluia. Orou para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Deus nesta noite te chama. Eu não acredito que tenha só 2, 3 trabalhadores aqui. Eu acredito que tem mais. Eu vejo muitos talentos. Eu olho por mão, eu vejo talento. Eu olho para as irmãs, eu vejo talento. Eu olho para os jovens, eu vejo talento. Eu olho para os novos convertidos, eu vejo talento. E cada senhor, cada um que está aqui, a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Desenterra hoje. Começa a ter visão, olha, vale a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão Moisés. Amém? Eu quero orar por você. Feche teus olhos agora. Senhor, Pai eterno, Deus querido, na Tua presença, Senhor, me coloco mais uma vez. Senhor, daqueles que aqui estão, Senhor, na Tua presença, Senhor. O Espírito Santo vem agora, Senhor, abrir os seus olhos. Senhor, tirar as escamas dos olhos, Senhor, da percepção que eles tinham da Tua glória, de quem Tu és, Senhor. Neste momento, revela o Teu amor para com eles, Senhor. Mostra para que eles que têm uma recompensa depois desta vida, que há uma esperança de uma recompensa sobre tudo aquilo que eles fizerem, mas que os olhos deles, Senhor, venham ser elevados nesse momento pelo Teu Espírito, para que eles contemplem, Senhor, da Tua graça, para que eles contemplem da Tua misericórdia, Senhor, que foi estendida sobre eles. Cada gota de sangue, Senhor, derramado naquela
sangue, que a visão espiritual hoje venha crescer pela tua graça, do teu Espírito, Senhor. Venha abrir os olhos, venha acender os corações, venha trazer, Senhor, um voluntarianismo, Senhor, para a tua obra. Venha acender de novo a chama. O amor de Deus venha crescer cada vez mais sobre nossos corações esta noite. O Espírito Santo venha chacoalhar. E aí você vem hoje, Senhor, eu vou, eu decido, por causa do teu amor, por causa de ti, por causa do teu amor, da tua misericórdia, eu desenterro meu talento hoje, e eu quero chegar diante do pastor novo que chegar aqui. Eu quero, Senhor, tem algum trabalho para fazer, tem alguma coisa, vamos armar a nossa tenda de oração mais uma vez. E aí o Senhor vai começar a derramar poder e graça, a autoridade do Espírito Santo hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te peço, Pai. Amém.